um dos pontos de partida que mais me marcaram foi um momento que eu estava recém-formado, fazendo minha tese de doutorado, que era um trabalho de campo no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, município de Roseira. Naquela época, todo o Vale do Paraíba, na beira do rio Paraíba, era um único arrozal, era um manancial de plantações de arroz, de colheita de arroz, e todos os municípios ao lado do rio Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, se uniam pelos arrozais. E toda a zona rural dos municípios eram fazendas de arrozais. E nessas fazendas trabalhavam população rural. Naquela época, os trabalhadores rurais desses municípios, a grande maioria residiam nas próprias fazendas, em casinhas muito simples, pequenininhas, construídas no espaço rural das fazendas. Eles não moravam nas periferias das cidades. Logo em seguida, naqueles anos 60, anos 70, começou a ter uma migração para as periferias urbanas, e os trabalhadores rurais passaram a residir na periferia urbana e trabalhar na zona rural. Mas eu peguei ainda um resto daquela primeira fase dos dos trabalhadores residirem nas fazendas. Eu estou lembrando esse fato porque no meu trabalho de doutorado era contra uma verminose que chamava esquistosomose, que tinha 2 seres vivos que tinham essa doença. Um ser vivo era o ser humano e outro ser vivo era o caramujo que viviam nas valetas de irrigação dos arrozais. É um certo tipo de caramujo que procriava muito em todas aquelas valetas de irrigação. E era necessário, então, um trabalho de saneamento muito grande, porque quando o verme ele saía do ser humano, ele saía pelas fezes do ser humano. Então, toda a população rural, trabalhadores rurais, como seus familiares, as crianças, nas suas residências que ficavam nas fazendas, na hora deles usarem o banheiro, na hora deles colocar as fezes para fora, defecar, junto com as fezes saíam os ovinhos desses vermes, que iam para as águas das valetas e lá davam a doença no caramujo, do caramujo voltava para o ser humano. Esse é um ciclo da esquistosomose. Então, o meu doutoramento foi estudar durante as 4 estações do ano, na chuva, no verão, no inverno, na primavera, no outono, como se comportava esse ciclo e como que qual era o ponto melhor para cortar esse ciclo. E o ponto melhor para cortar eram as pessoas usarem privadinhas nas suas casas sem que as fezes fossem para as águas. E mesmo durante o trabalho nas valetas, eles não teriam que vir então para as suas casas para usarem a privada, eles teriam que ter privadinhas no próprio local do trabalho. Eu estou gastando um pouquinho de tempo lembrando esse momento do início do meu trabalho em saúde, porque era um trabalho preventivo, tinha que prevenir a doença. E eu tinha feito opção por saúde pública, que era naquela fase, naquela etapa, a saúde pública era quase sinônimo de prevenir as doenças. Mas quando eu fui avançando nesse doutorado meu, nessa pesquisa de campo, e comprovando os momentos dos anos e os lugares onde mais se pegava a doença, tanto as crianças pegando a doença, como os adultos trabalhadores pegando as doenças, e já comprovando que alguns doentes já estavam ficando graves, com uma fase mais grave e preocupante da doença, nós nos obrigamos a prosseguir criando meios e objetivos da construção de centenas e centenas de privadinhas, tanto nas casas de residência na zona rural, como nos locais de trabalho.
Isso conseguimos fazer com recursos do governo do Estado, da Secretaria de Obras, da Secretaria da Saúde, da Prefeitura. Fomos alinhavando esses órgãos todos e conseguindo recursos para uma campanha das privadinhas e foi dando certo. Chegamos mesmo ao ponto de trabalhar com os próprios costumes, com a psicologia da população, que são hábitos que vinham de gerações e gerações com aqueles hábitos de usar o próprio mato na hora de defecar, ou usar o local de trabalho, ou privadinhas muito simples, ou até a superfície do solo mesmo, na hora de defecar em volta daquelas casinhas, principalmente as crianças. Então, nós tínhamos que também trabalhar muito na própria psicologia da população, como a população assumir novos hábitos no lugar daqueles hábitos antigos que vinham de gerações. Isso não é uma coisa tão simples, não é um simples aconselhamento, uma simples orientação de como pega a doença e como faz para evitar a doença. Nós estaríamos mexendo em hábitos muito profundos da população, em costumes da população, e era uma população pobre, e por ser pobre e sofrida, era uma população também desconfiada, naturalmente desconfiada. Então, nós, nesse trabalho da minha tese, em prosseguimento desse trabalho, nós nos vimos obrigados a, entendendo a cultura das pessoas, os gostos das pessoas, as coisas que poderiam alegrar, as coisas em que elas acreditavam, nós combinamos, foi trabalhoso, foi difícil, mas nós combinamos com a dupla de cantores de modas caipiras, Tunico e Tinoco, tinha uma dupla famosa, Tunico e Tinoco, e conseguimos convencer o Tunico e Tinoco a fazer um show nesse município de Roseira de graça para a população. E instruídos por nós, o Tunico e Tinoco, em algumas letras de algumas músicas, eles colocavam a questão de como mudar os hábitos da população. Isso foi um impacto muito grande, muito positivo na população. E nessa mesma linha, passados uns 6 meses mais ou menos, nós fizemos a mesma coisa com o Mazzaropi. Nós conseguimos convencer o Mazzaropi, que tinha o estúdio dele, ficava em Taubaté, que era uma cidade do próprio Vale do Paraíba, o que muito ajudou. Nós fomos algumas vezes no estúdio do Mazzaropi e convencemos o Mazzaropi de dar um show também no município de Roseira, que era o município que eu fazia o trabalho, e o Mazzaropi desse show e falou da doença, de como evitar a doença também. Ele deu esse show gratuito no município de Roseira. E, então, dentro desse esforço para mudar hábitos da população, nós somos aprendendo a própria psicologia da população, que é a cultura da população, não cultura do ponto de vista de instrução, de se fez curso X ou curso Y. A cultura é o modo de pensar, o modo de entender a vida e o modo de justificar os hábitos de rotina da vida. Então, essa cultura da população, nós somos respeitando cada vez mais. E chegou num ponto, e aí vem a minha grande mudança pessoal que eu tive naquele tempo. Como saúde pública era uma vocação de prevenir as doenças, e isso eu já tinha feito essa opção profissional, e minha tese de doutorado se baseava nisso. E eu, durante o trabalho, foram uns 2 anos que eu levei fazendo esse trabalho na zona rural desse município de Roseira, e eu, obrigatoriamente, querendo ou não, eu entrei em contato com muitos trabalhadores rurais durante seus momentos de trabalho. Aprendi a conversar com eles durante o trabalho deles, e conversando sobre a doença, e principalmente no final de cada dia, em certos momentos de cada dia, pelas 5, 5h30 da tarde, todos eles paravam de trabalhar e iam para o galpão da fazenda levar suas ferramentas e guardar no galpão da fazenda, voltavam para suas casas para dormir e no dia seguinte vinham novamente para o galpão da fazenda, pegavam suas ferramentas e iam para o trabalho. Então, esse horário de entrega das ferramentas, às 5, 5h30 da tarde, no galpão das fazendas, era um horário espetacular, muito sensível, porque eles todos se encontravam ali, trocavam ideias, brincavam com os outros, que todos estavam no final do dia cansados do trabalho o dia todo, um trabalho braçal no dia inteiro, mas eles se encontravam, era um momento de alegria, de troca de ideias, de conversas entre eles. Então, eu percebendo esse hábito deles,
eu comecei a levar para o Galpão das Fazendas, às 5h30 da tarde, uma projeção de slides. Uma projeção de slides de fotos que eu tirava do próprio trabalho deles, mostrando como se pegava a doença, como se fazia para evitar a doença. E eles gostavam desses slides. Depois eu arrumei uns filminhos também, fiz umas projeções de filminhos sobre doenças nos galpões da fazenda. E nessa conversa com eles, aí foi o meu grande aprendizado. A maior parte deles vinham conversar comigo, mostrando que tinham entendido tudo que eu estava fazendo, que iam se esforçar para mudar os hábitos, mas que eles tinham uma tristeza muito grande, porque as doenças que eles tinham, que não era só a xistosomose, eles tinham várias outras doenças físicas, doenças fruto do próprio trabalho, de esforços físicos, de traumas musculares, de traumas em tendão de músculos, ou quebra-osso, ou dores nas costas, problemas digestivos, doenças digestivas, doenças do coração, alguns eram cardíacos, tinham doenças de coração, ou as esposas tinham doenças, ou os pais tinham doenças. Então, eles começavam a transmitir para mim, não o sofrimento que eles poderiam ter um dia se pegassem xistosomose. Eles transmitiam para mim o sofrimento de hoje. Que eu que estava querendo que eles não tivessem um sofrimento futuro pegando a doença, como é que eu entendi o sofrimento de hoje? Que eles não tinham atendimento à saúde, não tinha nem um postinho de saúde no município de Roseira. E aí eu me esforcei na Secretaria de Saúde do Estado para que um médico do Centro de Saúde da Aparecida do Norte, que era o município vizinho, que esse médico viesse uma vez por semana no município de Roseira, dar consultas para eles, para as doenças de hoje, para o sofrimento de hoje. E eu consegui que esse médico viesse uma vez por semana, que lá já era obrigação do médico, ele não vinha. Isso é muito comum em populações mais pobres, em municípios menores, haver menor cumprimento de horários de atendimento. Então, eu consegui esse atendimento desse médico, e depois esse médico veio atender uma vez por semana, aí ele começou a faltar. Eu mesmo era médico, eu já tinha deixado a minha atividade de atendimento clínico, eu voltei a fazer um atendimento clínico também no lugar desse colega meu, que às vezes faltava. Então, esse esforço que eu fiz para o médico de Aparecida vir atender, e que eu mesmo substituí quando ele faltava no atendimento, foi percebido, esse esforço meu foi percebido pela população. Ela nunca teve o atendimento que merecia e que necessitava, mas eles perceberam o meu esforço para diminuir o sofrimento do dia, das doenças deles, das famílias deles do dia. E isso eu vim a saber indiretamente depois que pessoas do município, da prefeitura municipal e das fazendas vinham me falar que essa percepção deles. E foi então, aí eu consegui fazer meu doutoramento, fiz o meu doutoramento, fechou, e com outras providências de saneamento que foram tomadas pela Secretaria de Obras e Secretaria da Saúde, a xistosomose acabou, a xistosomose no município de Roseira. Isso foi ter um impacto em outros municípios do Vale do Paraíba também. Então, esse doutorado meu se deixou a população aliviada da xistosomose, ela deixou a mim, pessoalmente, um outro tipo de profissional de saúde pública, que eu senti no meu trabalho que o meu sucesso de prevenir estava ligado ao processo de curar o sofrimento de hoje. Isso hoje recebeu o nome de integralidade, atenção integral saúde. Esse nome, atenção integral saúde, é prevenir e curar simultaneamente, ao mesmo tempo. Essa é uma lição que eu aprendi na prática durante esses 2 anos de trabalho de campo no município de Roseira, e que até os dias de hoje, passando décadas e décadas, eu nunca mais abri mão dessa diretriz da integralidade. Curar exclusivamente e prevenir exclusivamente é uma baixa eficiência. A população, ao mesmo tempo, a população está tendo doenças e está precisando de prevenir outras doenças. Então, essa integralidade passou a ser um princípio da nossa Constituição, do SUS, que é a Atenção Integral à Saúde,
eu aprendi na prática. A minha trajetória daí para frente, né, participando na criação do SUS e no desenvolvimento do SUS até os nossos dias, foi com base nesses princípios que passaram a vigorar na nossa Constituição. Os 3 princípios básicos. A universalidade, atender todos, independente da classe social, da pobreza, da riqueza, se mora na cidade ou mora na zona rural. Ser humano é ser humano. É o princípio da universalidade. Segundo, o princípio da integralidade. Atenção integral à saúde. Todo mundo tem que prevenir e curar simultaneamente. E o terceiro princípio é o da equidade. Quer dizer, nenhuma pessoa merece um cuidado melhor só porque está em classe social diferente ou numa raça que é mais respeitada. Raça branca, raça negra, raça indígena, qualquer questão racial e qualquer questão de segmento social está arriscado como diferença para o SUS. Na nossa Constituição, as pessoas são iguais perante a lei. Então, universalidade, a integridade e a equidade passaram seus princípios básicos, pelos quais não só eu, mas toda uma geração de profissionais de saúde lutamos pelo SUS nos anos 70, a partir dos anos 70. Quem está trabalhando com uma população mais injustiçada, se estiver com sinceridade no seu trabalho, se dedicando, é ele que vai aprender com a população, não é a população que vai aprender com ele. Não precisa dar uma de doutor em cima da população, não. De jeito nenhum. Separa a população da gente. Nesse início meu profissional, no meu doutorado, que foi um trabalho de campo em Roseira, meu contato obrigatório de conhecer a doença, como se pegava a doença no município, tanto na periferia da cidade, na população periférica, como na zona rural, eu obrigatoriamente estava conversando com todos para tentar passar para eles conhecimentos e hábitos saudáveis, para eles terem boa saúde, evitando pegar doença. E nessa conversa com eles, mês atrás de mês, que eu ia semanalmente lá fazer esse trabalho, mês atrás de mês, eu percebi que a população percebeu em mim que eu estava sendo sincero e eu estava predisposto a aprender e a respeitar a população nos hábitos dela. A população precisava sobreviver, principalmente a população mais pobre da periferia urbana, a população da zona rural. Eles tinham hábitos que poderiam não ser saudáveis, eles podiam pegar doenças com esses hábitos, mas esses hábitos deles eram um conjunto de hábitos de sobrevivência na vida, de trabalho, de ir e voltar para casa, de alimentação, que horários de alimentação. Então, eles tinham uma série de hábitos para justificar permanecerem vivos e quererem ser felizes. Então, a população mais injustiçada, mais pobre e mais exposta a doenças que nós queremos evitar, essa população ela constrói uma cultura dela, uma cultura que explica o mundo e aonde ela tenta ser feliz nesse mundo, mesmo sofrendo por serem pobres. Ao respeitar essa cultura da população, para poder ajudá-la, nós fomos adotando também as palavras, escolhendo as palavras acessíveis para elas, não usar palavra complicada de médico e de cientista. Isso afasta a gente da população. Os mesmos conceitos, as mesmas ideias científicas, eu podia traduzir em palavras muito simples. E aí, para mim, foi um aprendizado também. Eu era formado e era professor de uma faculdade de medicina da USP famosa. E eu percebi também, para mim foi um aprendizado, que os conceitos mais científicos, mais complexos, na área da biologia, da medicina, para diagnosticar a doença e para curar a doença, esses conceitos mais científicos podem ser traduzidos em palavras simples. E a pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, ela capta se a gente traduzir em palavras simples. Não existe uma barreira entre ciência e compreensão popular. Essa barreira somos nós que inventamos. Então, para mim, isso foi um aprendizado muito grande, que eu consegui respeitar a cultura da população e escolher as palavras e falar em palavras simples, conceitos científicos que iam ser úteis para ela. Então, esse trabalho universitário, científico perante a população,
necessariamente, ele pode e deve ser um trabalho de igual para igual. Senão ele não dá certo. Estamos jogando dinheiro público fora. Essa postura que eu tive foi uma postura assim a nível coletivo, de eu trabalhar com a população de um município pequeno, da população periférica, os escolares, as crianças, os adultos nas fazendas, os trabalhadores rurais. É um contato de médico com a população que eu tive, para esse tipo de contato. Mas o médico ele pode estar dentro de um consultório e recebendo um a um os doentes que entram no consultório para ele dar consulta. Mas a postura do médico que se relaciona com a população no consultório ou no hospital, um doente que está num leito hospitalar, o médico ele pode e deve conversar com a população de igual para igual, olho no olho. E o médico que está dando uma consulta, ele não tem que ficar acima da população em nada, ele não tem que falar palavra difícil que o cliente não entenda. Ele não vai demonstrar autoridade e fazer o doente seguir as recomendações dele, se ele falar a palavra complicada. Tudo é possível ser traduzido em palavras simples, seja qual for a doença, seja qual for o diagnóstico, seja qual for o exame que vai fazer, seja qual for o tratamento que vai fazer. Então, essa postura de olho no olho, de igual para igual, é uma simples circunstância, que um está sentado vestindo um avental do lado de trás da mesa e outro está sentado na frente da mesa. São dois seres humanos. Eu já fiz até a experiência de eu sair de trás da mesa e sentar numa cadeira ao lado do cliente e conversar assim, para simbolizar uma conversa de igual para igual, porque geralmente o médico tem uma postura de trás da mesa que ele já fica parecendo um sacerdote rezando uma missa ali e o cliente se comportando como um crente, tendo que acreditar em tudo. Então, essa ascendência dá uma segurança para o médico, uma sensação de segurança para o médico, mas é uma ascendência simbólica. Eu acho que os seres humanos são iguais por natureza e o atendimento profissional, seja médico, dentista, enfermeiro, qualquer que seja o profissional, qualquer que seja a especialidade, ele tem que ser transmitido sob o clima da solidariedade. Ele tem que ser solidário. Não interessa se o médico tem salário alto ou baixo pelo que ele está fazendo. Se ele for particular, médico particular, se a consulta dele é cara ou é barata. O importante é o momento da consulta, ele se conduzir com sinceridade, que ele tem que ser solidário com a população. Ele não pode ficar enganando no diagnóstico, nem enganando no tratamento. Isso aí é um trabalho, eu diria, psicológico e existencial que todos os profissionais da área da saúde deviam passar por isso, não só antes de se formarem, mas durante o exercício da profissão. De vez em quando é bom a gente ter momentos durante o exercício da profissão, momentos que a gente possa perceber com uma certa autocrítica se nós estamos querendo abusar um pouco da ascendência que nós temos sobre doentes. E se essa ascendência é uma coisa justa. Acho que construir uma relação de igual para igual e não de ascendência necessariamente, a única ascendência que teria é intelectual, nós conhecemos um pouco mais as doenças. Mas na hora de querer ser solidário é de igual para igual. A Unicamp tinha, nos anos 70, nós estávamos em plena ditadura, uma ditadura feroz que, entre outras dificuldades e injustiças sociais, a ditadura estava limitando que certas universidades, principalmente universidades públicas, criassem programas buscando justiça social, buscando um atendimento à população, não só na saúde, mas em todas as áreas, na educação, na saúde, todas as áreas, buscando um atendimento de direito de cidadania da população. E a Unicamp, nos anos 70, através de um convênio com a Fundação Kellogg, uma fundação internacional que ajudava universidades que queriam fazer programas junto à população, a Unicamp fez um convênio com a Prefeitura de Paulínia e a Secretaria de Saúde do Estado, criando
um centro de saúde que tinha o nome de Centro de Saúde Escola de Paulínia. Então, nesse centro de saúde, os professores da área de saúde da Unicamp iriam lá com os alunos e a prefeitura dando o apoio, a Secretaria de Saúde do Estado dando apoio também, e criando, então, um atendimento à população de qualidade universitária, mas o atendimento de rotina para a saúde da população, e na base daquilo que eu já falei, da integralidade, curando e prevenindo ao mesmo tempo. Então, a Secretaria de Saúde do Estado tinha, na época, um secretário bastante lúcido, bastante sensível às necessidades da população. Ele criou, se não me engano, eram 13 no estado de São Paulo, 13 centros de saúde escola, que eram convênios de faculdades da área da saúde, principalmente faculdades de medicina, mas também faculdades de enfermagem, convênios com a Secretaria de Saúde do Estado e com as prefeituras locais. E o Paulínia era um desses 13. Então, esse centro de saúde, em 76, ele estava com um programa muito avançado de atenção integral à saúde da população, indo nas fazendas, nas residências, nos bairros, na zona rural, e inclusive fazendo reuniões com a população, ensinando saúde à população, ensinando hábitos saudáveis da população, ouvindo a população. Mas a ditadura acabou com isso, achou que isso era subversão e a ditadura fechou esse centro de saúde escola. Ela interviu na Unicamp. Em 76, a ditadura militar interviu na Unicamp e acabou com a equipe do Centro de Saúde Escola. Quem coordenava isso era Arouca, Sérgio Arouca, que era do Departamento de Medicina Preventiva da Unicamp. Mas não era só o Departamento de Medicina Preventiva, era o Departamento de Ginecologia, Saúde da Mulher, Departamento de Pediatria, Saúde da Criança, Departamento de Clínica Médica, de Doenças dos Adultos. E esses departamentos ensinavam alunos, estudantes de medicina e enfermagem lá no Centro de Saúde Escola. Passaram 2 anos semi-fechado o Centro de Saúde Escola e isso passou a ser um desmerecimento, uma certa vergonha até para a Fundação Kellogg e para a Unicamp e para a Secretaria Estadual de Saúde. Aí o diretor da Fundação Kellogg se dirigiu ao professor Pinotti, que era o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, e lembrou o meu nome para ele, porque nessa época eu estava na Organização Pan-Americana de Saúde, residindo em Brasília, e pela Organização Pan-Americana de Saúde eu estava coordenando uma equipe que estava instalando e instruindo secretarias de saúde de 10 estados do Nordeste brasileiro, da Bahia até Piauí. E era um programa mais ou menos bem sucedido na época, um programa do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, através desse trabalho meu, em 77, o diretor da Fundação Kellogg, sabendo da minha pessoa e desse trabalho, e conhecendo a situação de Paulínia, que tinha sido fechada pela ditadura, esse diretor da Fundação Kellogg instigou o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, Pinotti, para reabrir Paulínia e trazendo para a direção de Paulínia uma direção que tivesse uma experiência para resgatar o papel inicial do Centro de Saúde Escola de Paulínia. E aí o professor Pinotti me convidou para retomar o Centro de Saúde Escola Paulínia, o que eu fiz a partir de 78. E, por coincidência, eu estava com um convite para vir para Campinas também, pelo Sebastião de Moraes, secretário municipal de saúde, que estava organizando uma grande rede de postos periféricos de saúde no município de Paulínia. Ele me convidou para ajudar a coordenar esses trabalhos que eu fiz durante 1 ano, mais ou menos. Então, inicialmente, trabalhei meio período com a Prefeitura de Campinas e outro meio período no Centro de Saúde Escola de Paulínia. Depois, fiquei em tempo integral na Unicamp, só no Centro de Saúde Escola de Paulínia. Mas a Faculdade de Ciências Médicas colocava no Centro de Saúde Escola de Paulínia
além do Departamento de Medicina Preventiva e Social, colocava o Departamento de Clínica Médica, que ensinava clínica para todos os estudantes, clínica geral. Colocava o Departamento de Pediatria, que ensinava atenção à saúde das crianças, e o Departamento de Gineco-Obstetrícia, que era a saúde da mulher, das gestantes, das parturientes, que já combinava com a pediatria para a criança que ia nascer. Então, essa visão integral do adulto, da criança e da mulher, da saúde da mulher, e prevenindo e curando simultaneamente, a Unicamp mandava todos esses departamentos para o Centro de Saúde Escola Paulínia. Então, a Faculdade de Ciências Médicas, ela tinha a maior parte dela com compromissos de atender a população e ensinar os alunos de medicina lá no Centro de Saúde Escola de Paulínia. Então, essa Faculdade de Ciências Médicas, o conjunto da faculdade, ela já tinha uma postura e uma prática acumulando experiências que era o embrião de um futuro sistema de saúde. Essa ideia, essa sigla SUS, Sistema Único de Saúde, não existia ainda. Existia os primeiros degraus para se chegar nessa concepção. E nesses primeiros degraus estava essa compreensão da chamada medicina integral, atenção integral à saúde, misturar a prevenção com a cura. A partir de uma observação muito simples, que todos nós, seres humanos, desde os mais pobres, que são os mais expostos a doenças, até a classe média e a classe rica, todo ser humano, seja qual for o nível de vida dele, ele está exposto simultaneamente a pegar mais doenças, então tem que prevenir, e já está tendo alguma doença naquele momento. Qualquer gripe, qualquer infecção intestinal, qualquer falha do sistema cardíaco, no sistema cardiovascular, no coração, no fígado, quer dizer, todos nós temos simultaneamente algumas falências em alguns lugares do nosso organismo que precisam ser diagnosticadas e curadas, ou pelo menos mantidas, não deixar agravar. Esse é o lado curativo. E, simultaneamente, nós podemos pegar mais coisas e temos que prevenir para não pegar mais coisas. Então, esse atendimento integral é uma concepção de atendimento na saúde que não é uma descoberta científica genial, é o reconhecimento honesto da realidade das pessoas. Nós precisamos prevenir e curar simultaneamente, em qualquer classe social. Nas classes sociais só muda a intensidade dos agravos, os pobres pagam mais. Mas o ser humano ele é objeto de uma compreensão de saúde simultânea de prevenir e curar. Antes do SUS, metade da população brasileira não tinha direito a qualquer sistema de saúde. Tinha uma rede das Santas Casas, a maior parte católicas, e alguns hospitais beneficentes, que atendiam simbolicamente um pedacinho muito pequeno da pobreza. Muito pequeno da pobreza. E a pobreza mesmo, que era mais da metade da população, não tinha direito a nenhum lugar para ser atendida, né? Então, quando se criou o princípio da universalidade, nos anos 70, nos anos 80 e foi para a Constituição, todos passaram a ter direito. Isso para a população foi um deslumbramento. A outra metade pobre da população se sentia que tinha um direito humano, Entrando no sistema, aí que foi criado o SUS. Só que dentro do SUS, se esse direito ele é equitativo ou não, é outra história. Mas pelo menos teve o direito a entrar ao SUS. Isso, para nós, que somos de classe média para cima, parece que não é muito importante. Mas a mais da metade da população, muito mais pobre, é um grande avanço ela ter consciência que tem aquele direito para ir no laboratório fazer exame, para entrar num centro de saúde, para ter um atendimento, para ir no hospital público ou um hospital conveniado. O direito de pertencer a um sistema, para a população, foi uma alforria, foi uma descoberta, foi uma coisa impressionante o significado do SUS para a população, né? Agora, a luta hoje é entrando, o que é que vai fazer dentro, né? Então, ainda a equidade, quer dizer, nivelar por cima
o acolhimento, o diagnóstico e o tratamento para todos. Essa é uma luta que vem até hoje e vai demorar gerações ainda, né? Quando eu saí do Centro de Saúde Escola de Paulínia, a convite do prefeito de Campinas para ser secretário municipal, eu saí sem muita preocupação com o Centro de Saúde Escola de Paulínia, que o meu substituto lá foi o Gastão Wagner de Souza Campos, que já trabalhávamos juntos. Então eu fiquei tranquilo que o Centro de Saúde Escola de Paulínia ia continuar com uma gestão cada vez mais progressista e aprofundando mais a sua experiência com o Gastão Wagner. Mas então, nessa etapa seguinte, já nos anos 80, com o Pinotti, reitor da Unicamp, e eu, secretário municipal, idealizamos um salto à frente para toda Campinas. Criar um programa integrado da Unicamp, da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Saúde do Estado em Campinas e do INPS. O INPS financiava a saúde para toda a população previdenciária urbana. Então, essas quatro grandes instituições, nós fizemos um convite, preparamos uma proposta para essas quatro trabalharem um pouco mais articuladas entre si. Porque cada uma trabalhando sozinha, algumas partes da população ia ficar coberta duplamente ou triplamente, e outra parte da população podia ficar descoberta se cada uma dessas quatro instituições fosse trabalhar isoladamente. Então, começamos a combinar uma superposição de coberturas da população para tentar igualar para toda a população, desde a população mais pobre, que não tinha nem direito à previdência social na periferia da cidade, na zona rural da cidade, até a população previdenciária e a população de modo geral, unindo as missões, os objetivos de cada uma dessas quatro instituições. E demos um nome, foi dado um nome lá, nem fui eu quem inventou o nome, foi o Pinotti, ele chamava Pró-Assistência. Esse Pró-Assistência foi um convênio da Unicamp, da PUC, da Prefeitura, do Estado e do INPS. Eram 5 grandes instituições. 2 delas ensinar profissionais de saúde, que era a PUC e a Unicamp. E a Unicamp vinha com essa grande experiência acumulada em Paulínia. Então criamos o Pró-Assistência, e esse Pró-Assistência teve muitas reuniões dos representantes dessa articulação dessas 5 grandes instituições. E o Gastão, que já passou a ser o diretor de Paulínia, ele passou a ser também o coordenador da equipe técnica de apoio ao Pró-Assistência. Então, cada uma das 5 instituições tinha um representante oficial. Eu representava a prefeitura, que era o secretário municipal. A Unicamp era o Ronan, um colega da clínica médica. A PUC tinha outro representante, o Zé Carlos Ramos. O INPS tinha o diretor do INPS e o Estado tinha uma representação da delegacia do Estado, Secretaria de Saúde do Estado em Campinas. E o Gastão coordenava o apoio técnico. Então, também do ponto de vista da gente vendo as gerações que vem vindo atrás, o Gastão era da geração seguinte, que já vinha também se engrenando nessa proposta. Então, esse Pró-Assistência em Campinas, ele já foi embrionando, ainda também não tinha o nome SUS, mas ele foi embrionando o que viria a ser o U do SUS. SUS é Sistema Único. Então, essas 5 instituições, juntando os compromissos de cada uma e as práticas de cada uma num bloco coordenado, dava uma unificação de objetivos. Daí nasce o nome, o U do SUS, né? Mas ainda ninguém sabia que ia acontecer SUS no Brasil. Mas o Pró-Assistência foi um avanço, um degrau acima, muito significativo. E depois que o Pinotti vai para ser secretário estadual de saúde, numa etapa seguinte a essa, do Pró-Assistência, o Pinotti é convidado para ser secretário estadual de saúde,
e eu estava no final da minha gestão de secretário municipal de saúde. Aí, nessa altura, eu como secretário municipal de saúde, já participava em São Paulo de um colegiado estadual de secretários municipais de saúde. Nós éramos 17. As 17 cidades maiores do estado de São Paulo, Sorocaba, Araçatuba, Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Campos, Santos, somávamos 17 cidades maiores do estado de São Paulo. Nós, secretários municipais de saúde, já tínhamos reuniões de um colegiado de secretários municipais de saúde, que tínhamos, unindo as nossas forças políticas de saúde, esse colegiado de secretários municipais já tinha uma pressão muito grande sobre a Secretaria Estadual de Saúde, uma pressão muito grande sobre o Ministério da Saúde e uma pressão muito grande também sobre o NPS da Previdência Social. Então, esse colegiado de secretários municipais de saúde em São Paulo que fizemos passou a ser um órgão com bastante peso político. E nós reunimos não só para mostrar o nosso peso político, nós reunimos para trocar experiências, que é fazer uma gestão bem feita de uma Secretaria Municipal de Saúde. E trocávamos experiências entre nós. Isso fortalecia muito a gente, porque na parte política, todos nós aprendemos rapidamente a governar a saúde com todos os partidos, de todas as tendências, e não tinha que rachar oposição e situação. E na experiência administrativa, que era uma gestão municipal de saúde administrativamente, financeiramente, como distribuir os recursos, a parte de política de pessoal de saúde, de recursos humanos. Então, fomos aprendendo tudo isso, foi uma escola para nós, esse colegiado de secretários municipais. Então, eu digo a minha experiência nesse colegiado de secretários municipais, porque quando o Pinotti foi secretário, passou a ser secretário estadual de saúde, rapidamente eu e o Pinotti nos entendemos para criar a municipalização de todos os centros de saúde da Secretaria Estadual para as prefeituras. Em 1 a 2 anos nós municipalizamos todos. Toda a rede de centros de saúde da Secretaria Estadual de Saúde em todo o estado de São Paulo, centenas de municípios, toda essa rede que estava ociosa, muito mal trabalhada pela Secretaria Estadual, toda essa rede foi municipalizada pelas prefeituras municipais. E nós, do colegiado dos secretários municipais de saúde das cidades maiores, que tinham mais experiência administrativa e de gestão, nós fizemos um trabalho com todas as prefeituras de como administrar melhor os centros de saúde que o Estado estava municipalizando. E foi um momento assim, muito feliz, de muito impacto positivo, que centros de saúde que trabalhavam numa cobertura X do Estado, a hora que passavam a ser municipalizados, dava 10x. Então, os centros de saúde estaduais em cada município, muito ociosos, que trabalhava, rendia, diria, uma ou 2 horas por dia, passou a render 8 horas por dia, atendendo a população. Então, foi um salto de qualidade muito grande essa municipalização dos centros de saúde estaduais para os municípios, e além dos centros estaduais de saúde que foram municipalizados, todas as prefeituras também ganharam um grande entusiasmo em construir centros municipais de saúde nas periferias da cidade também. Aqui no estado de São Paulo, foram criadas também, para gerir tudo isso, comissões interinstitucionais de saúde. Então, cada município tinha, dentro do município, tinha o quê? Tinha a Secretaria de Saúde do Estado, tinha a Prefeitura Municipal e tinha INPS. Então, nós criamos comissões em todos os municípios, chamava CIMES, C-I-M, que era CIMES, é Comissão Interinstitucional de Saúde, que pegava o Estado, o INPS e a Prefeitura em todos os municípios. E essa comissão é que tomava conta da gestão de saúde no município. Então, o Estado de São Paulo deu esse avanço muito grande já na primeira metade dos anos 80. Agora, o Estado de São Paulo foi talvez o estado que tenha avançado mais. Mas isso era um fenômeno que estava acontecendo também em outros estados. O estado do Paraná tinha avançado muito também. No ano de 84, o estado do Paraná, até em Curitiba, teve uma reunião nacional no estado do Paraná,
de secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais de saúde, do INPS e do Ministério da Saúde de todo o Brasil. Fizeram uma reunião histórica em Curitiba em 74. Também porque esse fenômeno de embrionar o SUS, sem saber ainda que ia ser o SUS, mas os municípios tomando conta mais da saúde. E os estados reconhecendo o esforço dos municípios e integrando com os municípios, e o INPS no Brasil todo. Aí eu quero fazer um parênteses para dizer essa coisa do INPS. O INPS era o órgão público de saúde no Brasil que tinha mais dinheiro para a saúde. Porque o INPS ele recolhia da Previdência Social. O orçamento do INPS para a saúde era 10 vezes maior que o orçamento do Ministério da Saúde. Então, o INPS, a nível nacional, ele tinha um orçamento 10 vezes maior que o orçamento do próprio Ministério da Saúde. Só que o orçamento do INPS era para dar saúde para os previdenciários, que naquela época não passava muito de 30% da população. Então, o Ministério da Saúde, que era o órgão maior de saúde no Brasil, para toda a população, ele tinha um orçamento que era 1/10 do INPS, que para dar saúde só para 30% da população que era previdenciária, mais ou menos isso na época. Então, o INPS, ele na época, aí a ditadura pisou na bola. A ditadura pisou na bola por quê? Porque a ditadura, dentro das faltas de controle democrático da ditadura, a ditadura na época pegou o dinheiro do INPS, que era um grande dinheiro, e pegou o dinheiro do INPS para tirar da saúde e da própria Previdência Social. E foi aí que a ditadura fez grandes obras no Brasil com o dinheiro da Previdência Social e desfalcou a Previdência Social. Então, a ditadura, nos anos 70, fez a Transamazônica. A estrada Transamazônica foi feita com o dinheiro do INPS. A ponte Rio-Niterói foi feita com o dinheiro do INPS. A usina Itaipu, mais da metade dela, foi feita com o dinheiro do INPS. Teve várias outras grandes obras que a ditadura fez. Então, a ditadura, para enfrentar desafios em outras áreas do governo, não podemos dizer se foi mais certo ou mais errado, se foi mais prioritário ou mais secundário. Mas a Transamazônica, a ponte Rio-Niterói e a usina de Itaipu não eram obrigações da Previdência Social, que a Previdência recolhe para dar direitos previdenciários a quem foi recolhido. Um dos direitos previdenciários é a saúde. Então, quando o INPS ficou desfalcado, o INPS ele precisou economizar o dinheiro que ele gastava na saúde. E com a própria ditadura obrigou o INPS a privatizar cada vez mais, em vez do INPS gastar o recurso dele, do recolhimento previdenciário, para ter mais ambulatórios e mais hospitais previdenciários, entre parênteses, os ambulatórios previdenciários no Brasil e os hospitais previdenciários faziam bonito no mundo inteiro. Os ambulatórios mais bem equipados, que pagava melhor os profissionais de saúde, que preparava e selecionava melhor os profissionais de saúde, os PANs, os postos de assistência médica do INPS, antigos, em todas as capitais, cidades grandes, e os grandes hospitais previdenciários, eram de fazer inveja no mundo, nivelava com os melhores hospitais públicos do mundo. Então, por obra da ditadura, a ditadura optou por sucatear os hospitais previdenciários e os ambulatórios previdenciários. Esse desdobramento de acontecimentos nos anos 70, ele está debaixo de uma visão histórica absolutamente incontrolável. Que visão histórica é essa? Que todo regime de força, todo regime de autoritarismo e de ditadura, por que ele faz ditadura? Porque ele força a sociedade a cumprir algumas coisas para favorecer um pedaço e desfavorecer outro pedaço. Então, sempre que se desfavorece um pedaço, principalmente quando o pedaço desfavorecido é a maior parte da sociedade, a ditadura sempre ela resolve o objetivo dela num primeiro momento,
para favorecer o pedaço que ela quer favorecer, mas ela está plantando a destruição dessa iniciativa autoritária, ditatorial, que depois vai criar mais problemas. Então, quando a ditadura quis economizar dinheiro do INPS, pegando uma parte do que ele estava pondo no setor privado, ele passar a comprar nas prefeituras a metade do preço, ele resolveu o orçamento do INPS para voltar a pagar os direitos previdenciários. Mas, ao mesmo tempo, a ditadura teve que plantar, ela teve que semear o embrião da onde ela ia fazer um novo problema para ela. Porque, com isso, as prefeituras cresceram. As prefeituras começaram a criar sistemas municipais de saúde cada vez mais eficazes e mais eficientes, que vieram a ser raízes decisivas para acontecer o SUS na frente. Então, ela fortaleceu uma instância de poder, que temos 3 poderes, federal, estadual e o municipal no Brasil. Os 3 níveis de poder. Então, o nível de poder municipal, que os prefeitos viviam mendigando, desfilando no Estado e no federal, mendigando recursos para as prefeituras, ela fortaleceu os municípios na área da saúde, que passaram a exigir, criou a Associação Nacional de Prefeitos Municipais, criou o CONASEMS, Conselho Nacional Secretário Municipal de Saúde, que ela criou órgãos mais ligados e comprometidos com os direitos da população, passaram a pressionar o federal. Então, é uma posição contraditória da própria ditadura. Ela, quando é coisa de força, ela resolve o momento, mas planta já a semente para um problema igual ou maior no momento seguinte. Então, durante a ditadura, uma outra questão, última questão que eu queria colocar também, que aconteceu na época, e que não teve nada a ver com a saúde, só foi mexer com a saúde mais na frente, para pior e para melhor. É que nos anos 70, por efeitos da política econômica da ditadura, através dos impostos arrecadados e das prioridades de gastos da prefeitura, favorecendo uma parte cada vez menor da sociedade, a ditadura criou uma das maiores dívidas públicas no mundo, a dívida pública brasileira, e não tendo nenhuma política de distribuição de renda dentro do Brasil. E teve até uma frase famosa de um ministro da Fazenda, no tempo da ditadura, que era primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir, que toda a pressão da sociedade, e até setores militares da ditadura, que eram um pouco mais sensíveis, pressionavam para a ditadura distribuir um pouco nos impostos e nos repasses federais para os estados e municípios e na renda da população. Estava criando uma pobreza cada vez maior e uma cúpula, um topo da pirâmide subindo cada vez mais. Aí o ministro da Fazenda, ele conseguiu convencer a maior parte dos militares da ditadura que a estratégia era outra. O bolo só pode dividir depois que cresce. E ele passou a crescer e nunca era dividido. Então, essa posição radical da ditadura, da área das finanças arrecadadas, que não tem que dividir para a sociedade, só crescer, gerou no Brasil, nos anos 70, essa década dos anos 70, foi uma das piores décadas da história da sociedade brasileira. Foi a década que a sociedade mais empobreceu, que só crescia e não dividia. E nessa pauperização da sociedade, se registrou na história do Brasil a maior explosão demográfica, a maior migração do campo para a cidade. O Brasil, no início dos anos 70, era uma população tipicamente rural. No final dos anos 70, o Brasil era uma população tipicamente urbana. As periferias das cidades grandes e cidades médias dobraram a população das cidades. Toda a cidade média, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Londrina, no norte do Paraná, Maringá, no Paraná, todas as cidades médias no Brasil inteiro, numa década dobraram a sua população. Só que a outra metade da população que chegou na periferia era população pobre. Então, essa pauperização dos anos 70,
com a grande urbanização da população, gerou a maior tensão social no Brasil. E a ditadura, por mais que ela quisesse, por mais radical que a ditadura fosse, a ditadura não tinha meios de intervir militarmente em todos os milhares de municípios brasileiros. Porque a tensão social era uma tensão de explosão, que chegava a pontos explosivos das periferias municipais. Então, esse fenômeno social e político da ditadura, aparentemente, não tem nada a ver com a saúde. Mas aí vem o fenômeno da saúde atrás disso aí. Por que o Sebastião Moraes, na periferia de Campinas, fez uma grande rede de postos de saúde? Porque a maior parte das cidades médias no Brasil começou a fazer a mesma coisa, encher a periferia das cidades de postinhos de saúde. É porque foi a maneira mais possível, mais viável, de atenuar, diminuir as tensões sociais nas periferias urbanas. Se fizer 10 postinhos, 15 postinhos desses em casinhas alugadas e pondo um profissional de saúde para rodar uma vez por semana cada um deles, dá uma baita diminuição de tensão social. Aquela periferia tem menos chance de explodir socialmente. Então, esses chamados programas de atenuar a tensão social na periferia urbana, a ditadura pressionava os prefeitos para esses programas, na saúde e fora da saúde. Então, no final dos anos 70, foi uma pressão muito grande da área federal sobre os municípios brasileiros para atenuar a tensão, porque era uma explosão social que a ditadura não tinha como intervir militarmente em todos os municípios. Aí a ditadura até criou, nos anos 70, a chamada Município de Segurança Nacional. Eram dezenas de municípios que a ditadura tinha menos interesse que houvesse tensão social, e aí o próprio poder federal intervia nesses municípios para diminuir tensão social, eram chamados municípios de segurança nacional. Então, este fenômeno de empobrecimento, de tensão social na periferia urbana e de migração rural urbana nos anos 70, diretamente não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com o SUS. Mas ele é uma das grandes raízes do SUS. Porque a reação dos municípios foi exatamente com o dinheiro da Previdência que estava chegando, que era uma outra contradição da ditadura, ela teve que diminuir o problema financeiro da Previdência, que estava sendo explorada pela compra de serviços lucrativos no setor privado. Ela, de uma parte, pôs essa parte nas prefeituras, mas na hora que ela dobrou os orçamentos secretários municipais, ela começou a criar outra situação que politicamente não interessava para a ditadura. Então, isso passou a ser também uma raiz do SUS. Então, o SUS, na verdade, ele teve raízes que cresceram que não era fruto, não eram consequência diretamente das pessoas que tinham boas ideias na cabeça de um outro sistema de saúde. Com essa tensão de atenuação de tensão social nas periferias urbanas, principalmente de municípios médios, foi uma obrigação de diminuir a tensão social. Nenhum governo tinha na cabeça a ideia de fazer um outro sistema de saúde. A ideia é diminuir a tensão social nas periferias urbanas. Nem mesmo a maior parte dos prefeitos tinha essa ideia. Os prefeitos queriam os postinhos municipais só para diminuir a tensão social na periferia urbana. É que alguns municípios, e foi crescendo o número, os prefeitos que não queriam fazer nada revolucionário na periferia urbana, eles só queriam diminuir a tensão, eles tiveram que apelar para sanitaristas, porque a competência de fazer bons postinhos era de sanitaristas. Aí, volto ao Walter Lezer, que foi secretário de Saúde de São Paulo, quando ele sacou a experiência do Centro de Saúde Escola, nos anos 70, ele, conscientemente ou não, ele estava semeando coisa muito boa. Ele estava preparando, tecnicamente e profissionalmente, equipes para fazer dos postinhos periféricos algo melhor do que simples postinhos de atenuar a tensão social. Então, o SUS nasce dessa pauperização dos municípios, que é uma coisa da área econômica, do ministro da Fazenda da ditadura, que só queria fazer o bolo crescer e não dividir. Isso está na raiz do SUS. Na raiz do SUS está a crise da Previdência também, que passou a vender serviços de uma maneira muito cara para o mercado lucrativo na saúde,
e passou de 25% para 35% do orçamento previdenciário para a saúde, tiveram que voltar para os 25%, aí tiveram que comprar serviços municipais. Essa é uma outra raiz que não tem nada que ver diretamente. E em terceiro lugar, e só em terceiro lugar, que a ideia de um novo sistema de saúde nasceu das pessoas que pensavam na coisa que veio a ser chamada o SUS. Nasceu dentro das universidades brasileiras, porque o meio acadêmico, o meio universitário, é muito melhor informado do que das coisas que acontecem no mundo. Então aí, não só o Arouca, aqui na Unicamp, com a equipe toda do Arouca, mas quase todas as universidades públicas brasileiras, professores, cientistas sociais e da área médica, da medicina preventiva, da medicina da saúde coletiva, eles sabendo, já conhecendo como eram os sistemas públicos na Europa, em países europeus, principalmente o sistema inglês, mas tinha o sistema alemão, o sistema sueco, o sistema norueguês, o sistema da Dinamarca, o sistema francês, que eram todos sistemas avançados. Eram países capitalistas, não eram países socialistas, estatizantes, mas eram sistemas públicos avançados que davam certo. Então, o modelo do SUS foi o modelo europeu, da chamada social-democracia europeia. Tanto que a Itália, que estava fazendo uma reforma sanitária, veio até dar uma assessoria também no tempo do Arouca, aqui no Brasil. Então, o SUS foi um espelho dos sistemas de saúde dos estados de bem-estar social na Europa. Não foi estatizante, foi um sistema público que dá certo. Não precisa estatizar tudo. Ele pode conviver com uma parte privada. Agora, se essa parte privada veio engolir a maior parte do SUS ou não, é outra história nos últimos 30 anos, que é uma história verdadeira, infelizmente. Mas o SUS foi criado e aprovado na Constituição, é só ler o capítulo da seção saúde na Constituição, não tem nada do setor privado lucrativo na saúde engolir o sistema público. Isso não está escrito na Constituição, não está na Constituição. Na Constituição está o SUS como um sistema público igualzinho é o do Canadá, igualzinho é o da Inglaterra, igualzinho é o da Dinamarca, dos países europeus que têm bons sistemas públicos. Convive com o mercado de saúde, com o setor privado. Só que ele convive sem ser engolido pelo setor privado. E aqui no Brasil, depois da ditadura, houve uma relação política de forças, de interesses, que coincidiu no mundo inteiro com a globalização neoliberal. Então, essa globalização neoliberal chegou para colocar o mercado financeiro acima de tudo, em todo o mundo, e colocou. E foi nesses últimos 30 anos, o mercado financeiro está acima de tudo em todo o mundo. E só que nos países que têm bons sistemas de saúde na Europa, no Canadá, no Japão, esses bons sistemas públicos foram abalados, mas não foram desmanchados. No Brasil, o SUS ainda estava nascendo. Então, ele não deu tempo de acabar de nascer e se consolidar. Se tivesse tido esse tempo, ele também seria abalado, mas não desmanchado. Como o SUS estava nascendo nos últimos 30 anos, coincidiu que esse sistema global neoliberal, através do mercado de saúde, do mercado privado de saúde, ele impediu o SUS de cumprir os objetivos do SUS. Então, o SUS cumpriu só uma parte pequena dos objetivos dele. Não mudaram a Constituição, não tiveram coragem de mudar a Constituição, mas nas entrelinhas da Constituição eles foram impedindo o SUS de dar certo. Ele não chegou a crescer para ser desmanchado. O pior para o SUS foi o impedimento de crescer. A partir de 2017, com a tal da emenda constitucional 95, cortaram mais aí o financiamento do SUS e foi uma parte desmanchada. Agora, essa parte desmanchada, isso se reverte rapidamente. Agora, refazer o impedimento de crescer desde 1990 até agora, nos últimos 33 anos, esse é o desafio. Voltar a dar prioridade governamental, de governo federal, para o crescimento do SUS.